Fala, meu irmão, fala, minha irmã, concurseiro, concurseira, tudo bem com vocês? Então vamos lá, questãozinha aí saindo do forno. Vamos desenrolar aqui a questão. Fala o seguinte: assinala a alternativa em que a reescrita do trecho a seguir apresenta um desvio quanto às normas de concordância verbal. Metade da população mundial já vive sob risco climático. Então, olha só, veja bem, aqui ele traz aí uma questãozinha aí de concordância verbal, né? Em primeiro lugar, você tem que achar o verbo. Então, aqui é o nosso verbo viver, beleza? Então, em regra geral, o verbo ele concorda com quem? Concorda com o sujeito. Então, quem é o sujeito aqui? Quem é que vive sob risco climático? Metade da população mundial. Então, aqui eu estou diante de um sujeito partitivo, né? Uma expressão partitiva aqui, ó, que dá a ideia de metade. E aí ele tem um determinantezinho aqui no sujeito, ó, da população. Então, nesses casos em que eu tenho um sujeito partitivo, tenho aqui uma expressão partitiva, é facultativo ao verbo concordar com a primeira ou com a segunda, que é o determinante, beleza? Então, aqui, ó, estava tanto no singular a metade, quanto da população, por isso que o meu verbozinho apareceu no singular. Então, nessa linha de raciocínio, vamos aí para as alternativas para ver qual que vai estar incorreta. Ele pediu, ó, o examinador pediu aquela que está com desvio quanto às normas de concordância verbal, beleza? Simbora. Letra A. Metade dos habitantes do planeta já vive sob risco climático. Então, aqui eu tenho o verbo viver, ó, e aí ele pode concordar, ó, com essa expressão partitiva, né, que dá a ideia de singular, ou ele pode concordar com dos habitantes, que dá a ideia de plural. Então, aqui era facultativo. Então, está no singular, está corretinho. Vamos para a letra B, ó. Metade dos habitantes, aqui eu tenho singular, e aqui eu tenho plural, seu determinante. Então, eu posso aparecer no singular ou no plural, apareceu no plural, manda bala que está tudo certo. Letra C, 50% da população mundial já vive sob risco climático. Então, veja bem, 50% também entra lá na situação de sujeito partitivo, né? Sempre que eu dou ideia de porcentagem e acompanhando com determinante, pode concordar com a porcentagem, né? Lembra que lá que a porcentagem ela tem uma regra específica, se for 2% ou mais, o que vai acontecer? O verbo ele estaria no plural. Beleza. Só que tem aqui o seu determinante, ó, da população que está no singular. Então, eu concordo com a porcentagem, que está dando ideia de plural, ou da população que está dando ideia de singular. Apareceu singular, manda bala, que está tudo certo. Letra D, 50% dos habitantes do planeta já vive sob risco climático. Então, aqui, ó, concordaria com a porcentagem, que está no plural, ou concordaria com o seu determinante dos habitantes, que está no plural. Eu posso colocar no singular? Né, Coreba? Então, a questãozinha está errada e é justamente o gabarito da questão. Letra E, 50% dos habitantes do planeta já vivem sob risco climático. Então, tem 50% que é da ideia de plural, dos habitantes estão no plural, então o verbo ele tem que obrigatoriamente aparecer no plural e foi justamente isso que aconteceu. Então, certinho, gabarita aí, letra D de aluno dedicado, vai para cima, vamos com tudo e você vai detonar aí no próximo concurso que vier. Beleza, galera? Tamo junto, valeu e logo logo traremos aí mais questões.